Olá, está no ar o Jornada, o programa produzido pelo Tribunal Superior do Trabalho em parceria com os 24 Tribunais Regionais do Trabalho. Todas as semanas fazemos uma viagem pelo Brasil mostrando as principais ações e projetos da Justiça do Trabalho. No programa de hoje, vamos visitar a cidade de Maués, na Amazônia, e conhecer como é feita a produção e colheita do guaraná. Os trabalhadores da região são conhecidos pela boa saúde e longevidade. No quadro Direitos e Deveres, as dúvidas trabalhistas do serralheiro e do proprietário da serralheria. Quem esclarece é um juiz de Curitiba, no Paraná. Em Ceilândia, no Distrito Federal, a ação civil pública resulta em mais segurança para os trabalhadores e pacientes de um hospital na cidade. E em Natal, no Rio Grande do Norte, vamos conhecer as pinturas de um artista plástico que viu no geometricismo uma maneira diferente de expressar a arte. Tudo isso e muito mais no Jornada, que começa agora. Em Maués, às margens do rio Amazonas, vive um povo trabalhador e com muita saúde e longevidade. Toda essa disposição vem de um fruto muito conhecido, o guaraná. O repórter Rafael Porfírio foi até lá para conhecer o dia a dia dos guaranalistas da floresta. Veja só. Conhecido pelas praias de areia branca ao longo das águas negras dos rios da Amazônia, o município de Maués, localizado dentro da floresta a 350 quilômetros de Manaus, também é famoso pelos pequenos frutos vermelhos que deram início a um gigantesco negócio, o consumo do guaraná. Colher a matéria-prima para a fabricação dos refrigerantes consumidos no país é o trabalho do agricultor Zildo, ou guaranalista, como é chamada por aqui a pessoa que retira o fruto do pé. Zildo, você trabalha aqui no Guaranazal durante quanto tempo? Você chega que horas aqui? Chega às vezes 5h30, 6 horas da manhã. Aí a gente pega no tranco que é das 7 horas às vezes. Aí para 11h30, meio-dia. Aí a gente almoça e descansa um pouco, aí depois a gente pega de novo no trabalho de novo, no trabalho. Aí quando você chega aqui, a primeira coisa é dar uma olhada nos pés. Quando a gente vem para apanhar, né, a gente vem para apanhar. A gente apanha só aquele que está aberto. E para tirar o fruto do pé na plantação de guaraná, além do boné, camisa com manga comprida e luvas são necessárias. Antes eu trabalhava sem a luva, né? Aí ficava tudo amarelo aqui, meu irmão. Porque mancha a semente? Aí mancha, essa coisa aqui, ela mancha tudinho. Ah, tá. Essa semente aqui, ó. Então, na verdade, é todo o processo. Primeiro você tem que tirar a casca. Uhum. Esse negócio branco, aí fica só o caroço. Ah, só o caroço. Uhum. Entendi. Aí isso aqui, na verdade, que sai. Que mancha. Esse aqui que dá a nó, né? Então por isso tem que usar a luva. Tem a luva. Então você participa de todo o processo? É todo o processo aqui. Eu participo, mas eu tô rapaz. E essa energia toda, porque eu vejo aí manhã, tarde, às vezes até um iniciozinho da noite, que te dá energia para trabalhar todo esse horário. É guaraná que a gente toma de manhã cedo, né? O primeiro café que a gente toma em casa é o guaraná ralado. A população de Maués herdou dos índios o hábito de tomar guaraná misturado na água pelo menos uma vez ao dia. Nos mercados da região é vendido guaraná em pó, mas Dona Almira prefere o método antigo, triturar as sementes torradas de guaraná. Você de casca, uma sementinha dessa aqui, ó, tá com a casquinha ali, ó. Aí só você de cascar ele, aí tira essa semente de tira a casquinha de cima. Assim, ó. Aí tira, põe aí nesse saquinho ou num guardanapo e você pode bater. Aí bate com uma coisa pesada para machucar. Depois de machucado você tira, põe no copo, põe a água, tempera e toma. E é essa bebida que ela prepara para a família todas as manhãs que dá energia para o marido passar o dia selecionando caroços de guaraná para serem torrados no forno de barro. Seu Salim tem 60 anos, mas trabalha no cultivo do guaraná desde os 18.
O guaranazal dele não ultrapassa 2 hectares. Por safra, são aproximadamente 200 quilos de sementes torradas que são vendidos para empresas. O senhor vende por semana, por dia, por mês? Ou depende da colheita? Depende da colheita. A gente colhe tudo para poder vender de uma vez. Que é para poder ver um trocadinho melhor para repartir com os filhos, com a mulher. Aí a gente compra alguma coisa para a gente, né? Seu Salim é um dos mais de 3 mil pequenos agricultores que contribuem para cerca de 180 toneladas anuais de guaraná que são vendidas em Maués. Quando o senhor termina o trabalho, vai descansar ou o guaraná ainda deixou aquela energia no senhor? Deixou energia. Põe um sonzinho ali para tocar e pega a coroinha aí, a gente põe para dar uma forrosadazinha para não encravar as molas mesmo. O senhor acredita que o guaraná traz essa longevidade que todo mundo fala? Traz. Ele é bom demais mesmo. Até inclusive, olha, faz tanto tempo que eu não sei nem que é tomar remédio nenhum para alguma coisa. Guaraná pode ser uma das explicações para Seu Salim e a população da região terem tanta disposição para trabalhar na terceira idade. Pela internet, conversamos com Euler Ribeiro, médico pesquisador e diretor da Universidade Aberta da Terceira Idade da Universidade do Estado do Amazonas. Desde 2007, ele pesquisa as possíveis causas da longevidade em Maués. Mais de 1.800 idosos da região já foram estudados. Nós fizemos o perfil do idoso da cidade de Manaus e fizemos também do município de Maués. Eles têm menos hipertensão, têm menos diabetes, têm menos demência. Eles caem muito mais lá por causa do meio ambiente. Sobem e descem aqueles barrancos, as raízes, entram e saem das canoas. Só com uma diferença, que os velhos aqui que caem, quebram. E eles lá caem e não quebram, porque não tem osteoporose. O modo de vida ativo do ribeirinho, a alimentação e o guaraná estão entre as principais razões. Além disso, de acordo com Euler Ribeiro, 67% dos 180 idosos que fizeram exames de DNA têm no organismo células com uma substância conhecida como marcador genético para longevidade, entre outras substâncias rejuvenescedoras. No processo natural do envelhecimento, você perde a força muscular por causa da sarcopenia, que nada mais é do que a perda da elasticidade, da contratilidade da fibra muscular. O guaraná não permite que a sarcopenia se instale. O guaraná é anticarcinogênico comprovado com pesquisa científica e publicado pela nossa equipe. Ele protege contra o câncer. O guaraná permite a entrada na célula da glicose, na ausência da insulina. Protege contra o diabetes. Segundo o IBGE, de todos os povos da floresta amazônica, os moradores do município são os que mais vivem e trabalham na terceira idade. 1% da população tem mais de 80 anos, enquanto a média nacional é de 0,5%. Em Maués, cerca de 2.800 habitantes têm mais de 70 anos. E se engana quem pensa que na cidade os mais idosos são debilitados. O número de aposentadorias chamou tanto a atenção do INSS que por 2 anos seguidos, auditores da Previdência estiveram aqui em Maués para saber se havia algo de errado. De casa em casa, eles visitaram idosos com mais de 70 anos e constataram que todos estavam bem vivos. Tivemos a grata surpresa de que não havia ali uma situação de fraude generalizada. Na verdade, as pessoas em Maués já têm uma perspectiva de vida que é aquela que todos nós brasileiros no restante do país almejamos, que é viver cada vez mais, cada vez até uma idade maior e cada vez com maior qualidade. Hugo explicou por que aos 76 anos ainda continua trabalhando neste mercado no centro de Maués. Por que o senhor não pediu a aposentadoria no período certo? É porque eu confiei no meu trabalho, que eu não ia precisar de aposentadoria, entendeu? Estava com disposição? Com disposição e estava com a situação bem, né? Minha situação era boa, era estável, né? Aí por isso eu não liguei para isso aí. O comerciante é a prova concreta de que a bebida traz sim sensação de bem-estar, principalmente para trabalhar. Eu acordo 5 horas da manhã. Quando é 8 horas, às 7h30 eu estou aqui já. O pessoal chega aqui trabalhar comigo, chegando às 8 horas.
Aí eu já estou aqui, já eu com a minha esposa. O senhor se sente uma pessoa velha? Não, não sinto velho, não. Vamos agora fazer um giro pelo Brasil para acompanhar algumas decisões de destaque. A terceira vara do trabalho de Cuiabá anulou um processo em que ficou configurada a simulação entre um trabalhador e uma transportadora. O empregado foi induzido a firmar um acordo judicial com valor menor do que as verbas trabalhistas que ele deveria receber. Após comprovação da tentativa de fraude, o caso foi encaminhado à Ordem dos Advogados do Brasil para apuração da conduta dos advogados envolvidos. O TRT de Campinas negou o recurso de um trabalhador que pediu indenização após supostamente ter sido dispensado por ter uma doença visual. A empresa afirmou que no momento da demissão, o empregado foi considerado apto nos exames médicos. Ao avaliar o caso, os desembargadores concluíram que os sintomas da doença não tinham relação com a atividade de trabalho exercida, não sendo devida a reparação. Um cinegrafista da rede de televisão Bandeirantes vai ser indenizado por ter realizado coberturas jornalísticas em áreas de risco. A decisão é do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro. O TRT entendeu que a empresa não fornecia equipamentos de segurança adequados e nem treinamento ao trabalhador. Daqui a pouco, no quadro Direitos e Deveres, as dúvidas trabalhistas do serralheiro e do proprietário da serralheria. Quem esclarece é um juiz de Curitiba, no Paraná. E ainda hoje, o geometricismo de um artista plástico do Rio Grande do Norte. Nós voltamos em instantes. Vamos saber o que os tribunais têm feito para melhorar a atuação da Justiça do Trabalho? Chegou a hora do JT em ação. Com o objetivo de aprimorar os serviços oferecidos via internet, o TRT do Ceará realiza pesquisa de opinião para magistrados, servidores, advogados e comunidade avaliarem a qualidade do sistema do processo judicial eletrônico e do site do tribunal. Podem ser analisadas a estabilidade e a facilidade de uso dos serviços. O link para acesso à pesquisa está disponível até o dia 26 de fevereiro no endereço www.trt7.jus.br. Em 2015, mais de 90% das decisões finais do Tribunal Superior do Trabalho foram publicadas no prazo de 10 dias após a sessão de julgamento. Assim, o TST superou a meta que antes era aumentar o índice de publicações para 88% nesse prazo. O resultado é atribuído a um planejamento integrado, envolvendo diversas unidades do tribunal. A seção de análise documental do TRT da Bahia realizou o pagamento de quase R$40 mil a 23 trabalhadores com créditos trabalhistas a receber. Os processos estavam em arquivos provisórios e foram concluídos com o pagamento dos débitos pelos devedores ou com a penhora de bens para leilão. Todo mundo sempre tem alguma pergunta sobre a legislação trabalhista. Hoje, no quadro Direitos e Deveres, vamos esclarecer as dúvidas do serralheiro e do dono do negócio. Nosso convidado é um juiz de Curitiba, no Paraná. Acompanhe. Gostaria de saber se a atividade metalúrgica é considerada insalubre. Nem toda atividade metalúrgica é considerada insalubre. Tudo depende do que o trabalhador faz no ambiente do trabalho. A NR15, uma das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, estipula uma a uma quais são as atividades e as condições necessárias para que se reconheça que aquele trabalho é insalubre. Então, será necessário uma avaliação do ambiente de trabalho, avaliação essa que é realizada pelo chamado PPRA, Programa de Prevenção aos Riscos Ambientais. Um médico ou engenheiro do trabalho ou um técnico especializado vai até o ambiente e verifica quais são os agentes insalubres que existem naquele ambiente, faz as medições como de ruídos, poeira, radiações,
agentes químicos que estejam no local, solda e quaisquer outros elementos existentes no local, para verificar quais trabalhadores estão sujeitos a esses agentes insalubres. É meu dever fornecer uniforme de proteção e materiais especializados para o uso do serralheiro? Bem, qualquer empregado, Orlando, inclusive o serralheiro, ele deve ter todas as ferramentas de trabalho, todos os instrumentos de trabalho fornecidos pelo empregador. Então, a empresa, o empregador devem fornecer todos aqueles equipamentos necessários ao trabalho, inclusive aqueles e principalmente aqueles que importem na segurança do trabalho. Então, o uniforme, a bota, os equipamentos de proteção individual, tudo aquilo que é necessário para evitar um acidente de trabalho ou para reduzir ou eliminar condições insalubres e de risco, devem ser fornecidos sim pelo empregador. Caso eu sofra algum acidente no trabalho, teria alguma instabilidade no emprego? Edinone, o artigo 118 da Lei 8.213, que é a Lei de Custeio da Previdência Social, ela contém uma regra muito importante a respeito de acidente de trabalho. Quando ocorra um acidente de trabalho em que há afastamento do trabalhador e esse trabalhador venha a receber o auxílio doença acidentário, que a Previdência Social, que o INSS paga, nesse caso, se ele se afastar e receber esse auxílio, quando ele retornar ao trabalho, ele tem estabilidade de 1 ano. Então, não é apenas ter sofrido o acidente de trabalho que gera o direito à estabilidade. É necessário que ocorra o afastamento e o pagamento do auxílio-doença. Caso o empregado sofra algum acidente de trabalho, quais são as minhas obrigações para com ele? Quando ocorre um acidente de trabalho de qualquer natureza, com ou sem afastamento do trabalho, com ou sem morte, a principal obrigação do empregador é fornecer a CAT, a comunicação de acidente de trabalho. É imprescindível que ele preencha a CAT, especificando o que ocorreu, e também é um direito do trabalhador receber uma cópia dessa CAT. O objetivo da CAT é preservar tanto a empresa quanto o trabalhador para delimitar exatamente o que foi que aconteceu. Além disso, o empregador vai arcar com o início do auxílio-doença acidentário. Como qualquer outro auxílio-doença, a empresa é que arca com os primeiros 30 dias de remuneração. Então, será necessário que o empregador pague os 30 dias iniciais do afastamento, caso ocorra afastamento. Pode ocorrer acidente em que não tenha havido nenhum acidente, nenhum afastamento. No próximo bloco, a ação civil pública resulta em mais segurança para os trabalhadores e pacientes de um hospital em Ceilândia, no Distrito Federal. E no quadro Meu Trabalho é uma Arte, o geometricismo de um artista do Rio Grande do Norte. Nós voltamos em instantes. O TRT do Rio de Janeiro divulgou na página do Facebook um novo serviço. É o sistema de acompanhamento de pautas de audiência disponível para Windows 7 e Android 4. Mais informações em facebook.com/trtrj.oficial. Uma ação civil pública em curso na 4ª Vara do Trabalho de Taguatinga, no Distrito Federal, teve resultado inovador. As caldeiras do Hospital Regional da Ceilândia, que estavam com a vida útil vencida e tinham risco de explosão, foram interditadas. Para resolver o problema e garantir a saúde de pacientes e trabalhadores, a Justiça do Trabalho interveio com diálogo, parceria e gestão pública inteligente. Veja só o estado dessas duas caldeiras, totalmente deterioradas e estavam poluindo o meio ambiente. Elas eram responsáveis por gerar o vapor que era usado para lavar e secar roupas, esterilizar equipamentos e preparo de refeições no Hospital Regional da Ceilândia. Quem trabalha aqui tinha medo de que ocorresse uma explosão. A caldeira tem que estar funcionando adequado, né? Que é um risco que ela de explosão, né? Para a regional, não só para a lavanderia, que no caso seria a regional toda complicada. Ao
auditores do trabalho identificaram esse risco e acionaram o Ministério Público do Trabalho. Uma ação civil pública foi movida e chegou às mãos da juíza Elaine Rossi, do TRT da 10ª Região, no ano passado. De lá para cá, ela mediou audiências com todos os envolvidos. As caldeiras foram interditadas. As máquinas da lavanderia e de esterilização de equipamentos não usam mais vapor, e sim energia elétrica. Tudo isso garantido por meio de um convênio entre o hospital e a Universidade Católica, que, em troca de poder treinar os estudantes de medicina na unidade, fez esses investimentos. O restaurante, que é terceirizado, passou a usar gás GLP. É o resultado da soma de mediação, diálogo, criatividade, parceria e gestão pública inteligente. O meio ambiente não sofre mais a agressão da poluição das caldeiras. Também tem as pessoas que aqui trabalham e todos aqui que circulam no hospital, que hoje a atividade da lavanderia é bem mais fácil de ser feita e ninguém corre risco. E também teve um grande benefício para a administração, que teve uma razoável redução nos custos. Para confirmar as mudanças implementadas, todos os envolvidos no processo participaram de uma inspeção judicial no Hospital da Ceilândia. Além do que já foi feito, a unidade também se prepara para obter energia solar. O próximo passo agora está em estudo com a universidade, é a instalação de painel fotovoltaico. Então, para isso, a universidade está terminando os estudos. Junto com a engenharia da secretaria, a engenharia está acompanhando esses estudos para a instalação desse painel fotovoltaico. Com a instalação dessas placas solares, o hospital vai reduzir o consumo de energia elétrica e a poluição gerada por meio daquelas caldeiras antigas vai ficar só para a história. Que essa ação sirva como exemplo, como proteção do meio ambiente para os próximos hospitais aqui do Distrito Federal e, quem sabe, com essa matéria em outros hospitais do Brasil. Imagine pinturas com formas geométricas ou muros pintados com relevo. Essas são algumas técnicas usadas no geometricismo. O quadro Meu Trabalho é uma Arte de hoje vai mostrar as obras de um artista plástico do Rio Grande do Norte, que viu nesse estilo uma maneira inovadora de fazer arte. Olá, eu me chamo Marcos Andruchak, sou artista plástico, trabalho com arte e design e hoje eu vim mostrar um pouquinho do meu trabalho para vocês. Com 12 anos, 13, eu comecei a perceber que não tinha jeito. Eu era artista, eu trabalhava com isso. Comecei então, por volta de 12 ou 13 anos, a fazer as minhas primeiras pinturas. Comecei inicialmente com estilo impressionista, testei vários outros estilos, no final eu trabalhava muito com o realista, depois com o surrealista, que foi o que eu acabei gostando, mas bem no início, até que eu percebi que muita gente fazia aquele trabalho e que eu precisava desenvolver uma técnica que fosse só minha, ou que alguém reconhecesse o meu trabalho sem ter que olhar a assinatura, sem ir lá e ver Andruchak do lado, não, olhando simplesmente. E ali eu passei pela primeira, segunda, terceira e minha quarta fase, ou hoje está quase que na quinta fase, eu diria, que é esse geometricismo onde o trabalho tem uma série de elementos que formam o que ele é hoje. Quando eu vim para o Rio Grande do Norte, eu fiz o concurso para o UFRN, onde eu acabei passando como professor do Departamento de Artes. Aqui eu criei um projeto de extensão chamado Arte Brasil. Surgiu da ideia de trabalhar com alunos ou com comunidade essa questão da arte. Quando eu vi a empolgação daquelas pessoas participando, quando eu vi trabalho sendo construído com aquelas várias mãos e no final as pessoas tendo gostado muito do resultado, eu também acabei me apaixonando por isso e desse jeito nasceu o projeto Arte Brasil, que inicialmente era com pintura e aos poucos a gente foi incorporando, foi passando a trabalhar com relevo. No início a gente trabalhava sempre com artistas e aos poucos a gente foi mudando. Então
Hoje a gente consegue trabalhar, fazer esse mesmo trabalho com pessoas que nunca pegaram o pincel na mão antes. Quer dizer, qualquer pessoa pode participar, independente da idade. Acaba, por assim dizer, deixando a cara das pessoas que participaram ali estampada, deixa aquela coletividade estampada no trabalho de arte, onde as pessoas passam a apreciar, não como uma obra de Andrew Shark, mas sim como uma obra coletiva daquele pessoal que participou. Isso é muito interessante. Nós fizemos o primeiro, depois aos poucos começou a surgir mais e a gente aos poucos foi fazendo. Acaba que já visitamos vários estados, ou tem estados aí que a gente já visitou dezenas de vezes, sempre volta numa cidade diferente para fazer o trabalho. Isso é muito gostoso, muito gratificante. Eu sou apaixonado pelo meu trabalho porque eu posso sonhar acordado. Eu posso olhar para uma parede onde antes estava simplesmente nada, simplesmente os tijolos, e no momento seguinte, depois de ter executado o trabalho, as pessoas olharem e conseguirem enxergar tantos elementos, pessoas veem um determinado assunto, outros veem outros, então, até porque no final o trabalho ele não é só a composição do que eu quis colocar lá, mas a composição daquilo que o observador está vendo. Então, uma pessoa que não entende nada de obra de arte vai fazer uma leitura de uma pintura ou de um mural. Um que entende muito de obra de arte vai fazer outra leitura. E essa disparidade é muito interessante, é legal você ouvir o que não sabe nada de arte, é legal você ouvir o que sabe tudo de arte, e você vê o que é que cada um viu. E aí você compara com aquilo que você viu, com aquilo que você quis construir. E nunca é igual, isso é muito legal. E o Jornada de hoje termina aqui. Na semana que vem temos um novo encontro. Muito obrigada pela companhia e até lá.